hoje, para falar de engajamento de cliente premium e consolidação no mercado de alto padrão, eu queria convidar aqui no palco a Paula Queiroz, Head de Digital na NK Store, que é uma loja referência no varejo de luxo e percussora no conceito de curadoria no Brasil. E o Gabriel, que é cofundador da Oficina Reserva e, além disso, também é diretor-geral das marcas Inc e Simples Reserva. Bom, a ideia aqui é a gente bater um papo. A gente juntou duas marcas, uma marca de luxo, uma marca feminina e uma marca masculina do mercado premium. E a ideia é compartilhar com vocês um pouco desses cases que eles têm bacana de engajamento e fidelização. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Paula, Gabriel, para vocês, o que é atendimento premium? O que hoje vocês fazem de diferente para engajar e fidelizar o cliente de vocês? Bom dia. Eu sou a Paula. Estou desde 2010 trabalhando no mercado premium de moda online. Tive uma passagem de 6 anos pela Farfetch e estou há 7 anos liderando o digital da NK Store. Para quem não conhece a NK, é uma marca líder de moda e precursora do conceito de curadoria no Brasil. Então, o atendimento, né, e a fidelização são a base da marca, falando do offline. E aí, considerando isso, há exato um ano, a gente criou o projeto de personal shoppers, que a gente chama de e-shopper. Então, a gente tem um time que atende todos os clientes da base digital como se fossem as vendedoras de loja. Então, esse atendimento começa no pós-venda e acompanha toda a jornada da cliente dentro do digital. Elas criam um relacionamento muito próximo, de confiança, porque a gente vende um produto muito especial. E é isso que faz a diferença, né? É isso que faz com que a cliente decida, né, com mais segurança e que ela volte mais vezes. Prazer, turma. Obrigado pelo convite, Duda. Sou o Gabriel, cofundador da Oficina Reserva e diretor-geral da marca. E é uma marca de básicos sofisticados, a gente se posiciona nesse mercado premium e a gente entende que, quando a gente fala de premium, a gente tem do lado do produto muita qualidade, que são itens obrigatórios, né, para esse mercado, que aquela peça que você está usando agrega de qualidade, mas quando a gente fala de serviço, que agrega e aumenta a venda desse produto, o que o cliente espera é comodidade. Então, durante a jornada de compra, o que a gente consegue oferecer de comodidade desde o primeiro contato até o último, né? Para agregar junto com esse produto. Então, exemplos do que a gente faz. A gente tem um ateliê de costura em nossas lojas. Então, qualquer peça da oficina que você compre, você pode ajustar gratuitamente vitalício. Então, isso facilita a compra, isso gera um conforto, isso faz com que o cliente não tenha que sair da loja e procurar uma costureira para fazer a bainha da calça dele. Isso é um mercado premium, né? E a gente tem várias iniciativas, mas para falar de uma especial aqui que a gente lançou tem 1 ano e meio, que é o Oficina Prime, que a gente começou a receber um retorno desse cliente, do cliente que tinha uma frequência mais alta na marca, uma carência de reciprocidade. Eu venho tanto aqui, né? O que eu posso ter de especial nessa marca? Então tem também um sentimento de necessidade de exclusividade. Esse mercado premium tem isso, né? Então tem comodidade, exclusividade. Então esse mercado, o Oficina Prime, ele é um programa de assinaturas. Então você é um cliente de oficina, você assina, paga uma mensalidade para ser tratado de uma maneira mais especial ainda, né? Então você tem um pacote de benefícios que vão desde descontos até um atendimento exclusivo. É sobre sensações também, né? De se sentir especial. E desses projetos específicos que vocês trouxeram agora, como é que eles nasceram? Em que momento vocês identificaram essa oportunidade no mercado? Eu considero que a gente fez um piloto na pandemia. Com as lojas fechadas, né, e os vendedores parados, a gente viu uma oportunidade para selecionar alguns vendedores que tivessem um perfil mais digital
para atenderem esses clientes da base online. E a gente fazia essa divulgação pelo site. E a gente percebeu que a cliente, quando ela era assistida, ela comprava mais, melhor, e a gente conseguia fidelizar essa cliente. Então, assim, a gente teve clientes que estavam ali, que já compravam online, poucas vezes, com um ticket baixo, e que atingiram um patamar da cliente Private NK, que é uma cliente de loja muito fidelizada, em 3 meses. E aí, aliado a isso, né, a NK tem um universo incrível de arquitetura, de sensações, e que faz, né, do online um baita desafio, né? Levar essa experiência, replicar essa experiência no universo digital. Então, nesse momento, a gente entendeu que fazia sentido montar um time de personal shoppers que pudesse oferecer esse atendimento de loja no online. E é assim que a gente faz. A gente tem 5 pessoas hoje no time, com uma base super fidelizada. Então, é importante falar que cada cliente é atendida por apenas uma shopper. E é o que está acontecendo nesse momento. E está indo super bem. Bom, Duda, essa pergunta de como é que a gente enxergou isso, eu acho que veio muito de uma mudança da nossa leitura da nossa venda. Ao invés da gente medir além, né, na verdade, não ao invés, da gente medir os indicadores padrões do mercado, né, sessões, conversão, seja no online ou no offline, né, a gente começar a trabalhar com KPIs de cliente, clusterizar os nossos clientes, qual que é o ticket médio de cada cluster, qual que é a frequência que cada cluster compra na marca, né, para a gente começar a olhar a venda e projetar a venda olhando para a base de cliente. E aí a gente vai começar a entender a qualidade de cada cliente e como é que eu aumento a frequência de vinda dele, como é que eu aumento o ticket médio dele. E a gente tem gratas surpresas, né, e muitos insights de que às vezes você melhorar o ticket e a frequência daquele cliente seu que já é o campeão é o caminho mais fácil para o crescimento. E aí você vai fazer isso através de fidelização. O Oficina Prime é um programa que ele vem para atacar esse problema, né, esse insight que a gente teve. Então, a gente trabalha isso 360 graus em todos os lançamentos da marca. Então, é o cliente que recebe o lançamento primeiro, é o cliente que, num evento de um lançamento de uma collab, ele é convidado, né? A gente fez um evento no ano passado, uma collab da oficina com Peaky Blinders, por exemplo, foi um evento exclusivo para os assinantes do Prime, né, em São Paulo. Então, a gente sempre olha para esse cluster de clientes que assina com um olhar diferente, 360 graus durante a marca, mas a necessidade ela veio a partir de um outro jeito de ler a venda. Como é que eu ofereço comodidade, é a palavra sempre, comodidade, para aumentar esses KPIs dos clientes. Boa. Agora a gente quer um pouquinho mais de detalhe. Como é que vocês estão estruturados? O que vocês podem compartilhar com a gente de resultado, de números? Porque a gente sabe que é sucesso, mas a gente quer um pouquinho mais de números. Paula, o que você consegue compartilhar com a gente de resultados que vocês têm até agora? Então, como eu falei, hoje a gente tem 5 pessoas no time e 1 ano de projeto, tá? Então, é importante dizer que essas ativações são feitas de acordo com a timeline da companhia, com os lançamentos, com as novidades, mas pautado numa matriz RFV, né? Existe inteligência por trás, não é uma ativação aleatória. E essa humanização, né, essa assistência, esse cuidado com a cliente é totalmente traduzido em números. Então, em 1 ano de projeto, essa venda específica tem 50% de participação no resultado do canal, já bateu 60% em um mês específico de um lançamento muito forte. Tem um ticket médio 2 vezes maior do que as vendas feitas pelo site sem assistência, sem código de vendedor. Então, é isso, assim, já é muito participativo, já é muito representativo, né? Obrigada. Essa matriz RFV que a gente usa bastante também, que o KPI que a gente decidiu que ia ser o grande medidor do sucesso desse programa seria a frequência.
A gente quer fazer o cliente voltar cada vez mais. A gente confia no nosso produto, confia na nossa experiência de atendimento. Então, se a gente medir que ele está voltando mais, o resto é consequência, né? Então, eu trouxe até uma colinha aqui, dados frescos de ontem, né? Da nossa base ativa. O cliente Prime ele tem um ticket médio 131 vezes maior do que a média e uma frequência 174 vezes maior, ou seja, praticamente 3 vezes mais tickets no ano, né, desse cliente. Trouxe também outras ativações que a gente faz para trazer a comodidade, o ateliê de loja, o CPF, né, o cliente que usa o ateliê na loja, ele tem um ticket 20% maior e 63% a mais de frequência nas nossas lojas. E o cliente que recebe a mala em casa, com a curadoria de peças, né, do vendedor, ele tem um ticket 41% maior e uma frequência de 115% a mais. Então, assim, onde a gente oferece a comodidade, o resultado vem. É bem impressionante. Os resultados são muito bons. Parabéns. Obrigado. E falando um pouco de futuro, qual é o futuro desses projetos? A ideia é engajar cada vez mais os clientes ou aumentar esse leque de oportunidade? Vocês estão pensando em tecnologia? O que vocês estão vendo para frente? Bom, a gente pretende crescer a base de personal shoppers conforme a gente for crescendo essa demanda, porque para a gente algo que é muito importante é não perder o nível de serviço, né, que essa cliente seja sempre muito bem atendida, e um cuidado que a gente tem é de que cada cliente seja ativada por apenas um vendedor, né, que tenha realmente essa verdade na exclusividade e nesse atendimento personalizado. Então tem isso. A gente começa esse mês a trabalhar com um produto da Vetex, que é o Sales App. Então a ideia é a gente trabalhar o social selling sem fricção, né? A nossa cliente, ela é super mimada e na maioria das vezes quem faz a compra por ela é a personal shopper. Então o social selling vai facilitar muito e a prateleira infinita também vai fazer de todos os vendedores da marca, que atualmente está em expansão. Então a gente sempre teve 2 lojas e a gente está num movimento de ir para 10 lojas físicas. A gente vai fazer de todos os vendedores e shoppers da marca, né? Através do app, do Sales App. No nosso caso, eu acho que a grande virada, quando eu falei que até a origem, a semente de tudo isso foi começar a ler a nossa venda pelo olhar de cliente, agora tem o resto da cadeia inteira, né? Que é a cadeia de valor inteira da empresa também ter o olhar do cliente, né? Não só operacional. Então, exemplo, geralmente a gente tem um CRM que dispara os e-mails e ali você trata o seu cliente de maneira customizada, né? Mas e o resto da operação? Isso são os nossos próximos passos. Então, o cliente que é assinante do Prime, ele manda um WhatsApp ou um e-mail, ele já chega se apresentando: eu sou um cliente Prime, ou seja, eu quero um atendimento diferenciado, eu quero mais rápido, eu quero mais ágil. E aí o saque, por exemplo, ele tem que ter um mecanismo de identificar, assim que ele recebe um olá de um cliente Prime, que ele é um cliente Prime. O centro de distribuição, na hora de enviar a encomenda, ele tem que identificar de alguma forma, porque aquele cliente ele quer ser tratado como Prime em todos os pontos dele de contato. Se você compra na Amazon, você é assinante da Amazon Prime, sua caixinha lá de papelão vem lá, Amazon Prime. Não muda nada, mas você está sendo identificada naquele caso, né? E para outros casos muda. Então, acho que o próximo desafio nosso é a gente conseguir ter essa tratativa de cliente, com o olhar do cliente na operação inteira, né? Não só nos e-mails, nos anúncios, na hora que interessa para a venda, mas na hora do atendimento também. Boa, gente. Muito bom. Agora que vocês já conheceram um pouco do projeto, da marca, eu vou abrir para perguntas. Sim, a Paula e o Gabriel aqui estão disponíveis. Não sei se tem alguém que tem alguma curiosidade, alguém quer saber alguma coisa. Eu vou até vocês, levo o microfone. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Obrigado por compartilhar, né, todas as informações que são super importantes no dia a dia da operação.
Mas eu queria saber um pouco mais da parte de tecnologia. O que vocês estão usando de ferramenta, de plataforma? Qual a estratégia que vocês têm adotado para a comunicação one-to-one? Se vocês puderem abrir. Obrigado. Bom, acho que é importante falar que todas essas vendas são passadas pelo site, né? Com exceção de quando a cliente vai até a loja, porque essas e-shoppers, elas atendem as clientes em loja, né? Para proporcionar essa vivência no universo NK, e aí essas vendas acabam sendo passadas pela loja, porque a ideia é a gente não interromper a jornada, e o contato é feito basicamente por WhatsApp. Tá? Então, a gente usa o carrinho da VTEX, agora a gente está evoluindo para Sales App, para a gente não precisar, para a gente conseguir se logar como cliente. E na NK é um pouco diferente, né? O produto é muito especial. Então, acho que a sacada desse projeto é justamente unir tecnologia e humanização, né? E assistência pessoal, humanizada. Acho que essa combinação é que tem feito do projeto um sucesso. Desculpa, a sua pergunta, foi sobre quais ferramentas também? Tecnologia. A gente usa VTEX, né, para as nossas vendas online, como CRM. Não vou fazer propaganda aqui, mas você perguntou, tem que falar, né? A gente usa Dito como CRM, tá? Que é o nosso fornecedor já há alguns anos, e integrações, tá? Essas são as duas principais, elas estão integradas à plataforma de atendimento, ao WhatsApp, a SMS, e aí são players menores, mas essas são as duas grandes plataformas quando a gente fala de CRM, tá bom? Olá, bom dia, muito obrigado por dividirem isso com a gente. Meu nome é Juline, sou da GS, queria fazer uma pergunta para o Gabriel. Gabriel, você falou muito do personal shopper, desse clube VIP, né? E duas coisas me chamaram a curiosidade, que é o seguinte. Primeiro, quais são os requisitos para esse cliente ser considerado VIP? E, em segundo lugar, qual que é a representatividade desses clientes no seu bolo total? Hoje a gente tem dois olhares, né? Tem o nosso olhar sobre nossa base de cliente, que a gente clusteriza, e você pode ser um cliente que a gente trata como champions, né? Você tem todos os indicadores muito elevados com a gente, mas não necessariamente você é um cliente Prime porque você não assinou. A relação de oficina assinante Prime é muito mais do cliente com a marca, né? Ele está assinando, né? E aí ele vai receber aquela tratativa. Mas dos assinantes Prime, eles representaram em 2022, da venda B2C, 22% da nossa venda. E eles representam em percentual de CPF 6%. 5,5%, na verdade. 5,5%, fazendo 22% da venda no B2C. Oi, a minha pergunta é para a Paula. E o que eu queria saber é quais foram os maiores desafios no momento da implementação do projeto, dado que foi muito uma transição de físico para o digital, de treinar os vendedores que eram de loja para começarem a atender online, enfim, queria ouvir de você. Acho que o maior desafio, número 1, é o que eu falei, de replicar essa experiência tão incrível que a NK tem no offline para o online, e a gente tem conseguido fazer isso bem via e-shoppers. Acho que elas são as embaixadoras do mundo físico da NK. E acho que uma grande questão também é a educação do time de loja, né? Então, a educação com relação ao online e fazê-los entender que, no fim, está todo mundo por uma história só, né? O resultado é o resultado da companhia. A cliente é uma cliente só e ela é que escolhe onde ela vai estar, né? Ela que escolhe onde ela vai comprar. E a gente só precisa facilitar, né? Deixar ela segura. Então, acho que esses foram e são os dois maiores grandes desafios. Uma pergunta. Bom dia, eu sou Lívio da Vaxis. Queria fazer uma pergunta para a Paula, parecida com a pergunta que já foi feita. Qual o critério de seleção desses clientes? Como
você segrega esse cliente para fazer esse atendimento diferenciado, né? Porque não vai ser todo cliente que vai acessar o site que vai atender que vai receber esse tipo de atendimento diferenciado. Então, eu queria saber qual é esse critério de seleção, como é feito na prática. Um pouco diferente para a gente, lá no online, né, numa marca que não é uma marca de volume, é uma marca de qualidade. Então, vou abrir aqui para vocês. As e-shoppers têm um ticket médio de R$4.000. Então, toda cliente, ela é especial e ela é VIP para a gente. Tá? Não existe uma seleção. Então, a gente faz o pós-venda de todos os pedidos que caem no site e, a partir daí, a gente divide essa base entre as 5 integrantes que estão trabalhando hoje. A inteligência está em que momentos ativar, né? Então, a gente trabalha com uma matriz RFV, a gente entende o perfil de compra, comportamento daquela cliente, para entender em que momentos a gente vai ativá-la. Se ela compra lançamento, se ela é uma cliente de liquidação, né? Quantas vezes ela compra no ano e baseado no histórico, né? Potencializar esse histórico. Um dado interessante é que com as e-shoppers a gente passou a ter um resultado de 90% em peças full price. Então, a gente deixa de ter um resultado de uma média de 50% em sale, que é muito ruim para a empresa, né? Muito ruim para a margem, e a gente passa a vender o que, de fato, a gente está lançando, né? E a gente criou para girar antes de sofrer markdown. Bom dia, pessoal. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Paula. Sou o Gabriel, da Adit CRM, já acompanho o trabalho que vocês vêm fazendo, muito legal. Bom, minha pergunta pode ser para os dois, acho que um pode complementar o outro. Como que a gente pode diferenciar um cliente especial ou VIP de um cliente menos importante, mas menos fiel, né, na verdade, importante, mas menos fiel no mercado de alto padrão? É complicado, porque quando a gente fala de cliente especial, parece que os outros não são, né? Mas, na verdade, pegando o gancho da Paula, né, a tratativa, o dashboard de RFV, a gente clusteriza os nossos clientes e cada cluster ele trabalha lá os 3 principais KPIs, né? A recência, a frequência e o valor monetário que ele compra ali no ano na marca. Então, claro que um cliente campeão, que é o nosso melhor cliente, ele é campeão nos 3 quesitos, né? Mas todos podem ser melhor nos seus quesitos. Você sempre terá o seu cliente campeão, o seu cliente que é o médio e o seu cliente lá do último quartil. Sempre terá. Estatisticamente, vai ter. A questão é acompanhar para que no ano que vem ou no mês que vem o seu cliente do último quartil ele tenha indicadores melhores. Ele seja um cliente pior, mas melhor do que ontem, né? Então, é assim que a gente trabalha. Então, a gente vai entender esse cliente do último quartil, que tipo de comunicação que converte ele. O cliente que desceu de quartil, por que ele desceu? Qual produto que ele deixou de comprar? Ou qual produto que ele está comprando agora? Então, aqui, essa é o gatilho de compra dele, né? E a gente entender a comunicação para cada cluster de cliente. O primeiro desafio é conseguir medir isso, né? E aí depois vem um monte de ideias, de insights. O segundo desafio, que eu acho que é muito mais difícil, é conseguir, de fato, ter capacidade produtiva de comunicação para comunicar de maneira diferente. No início, você tem lá um designer e um redator, não vai conseguir comunicar com 10 clusters de clientes dessa maneira. Então, são 10. Vamos começar a trabalhar, ao invés de um cluster, que é o que a maioria das marcas faz, repartir a base em 2, depois repartir ela em 4, e tem que avançar na mesma velocidade que a capacidade produtiva de comunicação avança, né? Tem que ser 1 para 1, assim, essa relação, e tem dado resultado. É isso, é trabalhar cada quartil com a sua comunicação e medir conscientemente, tentar levar o CPF sempre para o alto, mas sempre vai ter o cliente que está entrando na marca, ele está entrando por baixo, né? Mas não tem como você ter a base inteira como o cliente campeão. Bom dia, pessoal. Tenho uma outra pergunta aqui. Meu nome é Bernardo, eu tenho e-commerce de vestuário e acessório para ciclismo também.
E vocês falaram muito sobre recorrência, sobre aumento do ticket médio. Minha pergunta vai diretamente para a questão dos e-shoppers. Qual que é o custo disso na operação e qual que é o ROI que esse cara tem que entregar para isso tudo fazer sentido? Porque eu acho que a gente vai até no pensamento contra o e-commerce, que é justamente no sentido de não ter um vendedor e aquilo virar escalável. Só com o e-shopper eu entendo que tenha o aumento, mas até que ponto, ou a partir de que ponto, ele começa a realmente valer a pena? Você consegue repetir? Desculpa, eu não ouvi, tá? Ele quer saber a contrapartida do ROI, porque quando você fala que você tem um e-shopper no e-commerce, você está adicionando um custo para aquela venda que, na teoria, deveria estar saindo pelo online. Então, assim, qual é a contrapartida? O que você enxerga de ROI que faz sentido para você ter esse custo adicional? Acho que o segmento fala por si só, né? O aumento, a gente dobrar o ticket médio também, né? A gente vende, como eu disse, na NK é precursor em curadoria, então a gente muitas vezes faz a estreia no Brasil de marcas muito importantes importadas e que a gente tinha muita dificuldade de vender no online. Então, assim, hoje, 20% da venda é de importado. A gente cresceu o ticket em 2 vezes. E a gente tem um time de vendedores comissionados, né? Então, faz sentido pagar mais, tem um custo maior à medida que você vende mais. Então, eu não enxergo que isso canibalize de nenhuma maneira, que concorra. A gente está fazendo a cliente comprar mais, melhor e realmente se fidelizar. Acho que é isso. Imagino que você esteja trocando também, né, Paula, a custo de mídia paga pela comissão da e-shopper, né? Que é aí que viabiliza a coisa também, certo? Totalmente. Então, assim, eu falo que anda lado a lado com mídia, né? Se eu estou falando que é 50% do resultado, outra grande parte dos 50% acontece via mídia, né? Então, eu tenho um custo, um CAC menor do que o que eu tenho com mídia, tá? Olá, meu nome é Letícia Abreu, eu sou social media da Salgueiro Marketing e eu trabalho com o Jaime Drummond, do Carioca no Mundo. E já que a gente está falando também de engajar, a gente está falando de redes sociais, né, que faz um papel bem grande na jornada de compra. Eu queria entender como que vocês unem a estratégia de engajamento nas redes sociais com as vendas no e-commerce também. Qual é a importância? O Jaime é um parceiraço da oficina, super amigo da marca. A gente usa esses influenciadores, esses amigos da marca que usam o produto dentro de uma sincronicidade com as campanhas, né? Então, se a gente te lançou mês passado o suéter cachemir, 100% da oficina. Então, esses parceiros, esses amigos, eles vão usar esses produtos no dia a dia deles, sempre em sincronia com os lançamentos da marca, né? Então, eles vão à loja, eles usam nas suas viagens, o Jaime que viaja o mundo usando a oficina, participam também de postagens no nosso blog, que é outra iniciativa muito importante quando a gente fala de mercado premium, né? Tem uma parte educativa, uma parte de criar contexto para esse produto, muito além de uma descrição do e-commerce e uma foto boa, né? A gente tem que mostrar como é que é o uso dessa peça de uma maneira muito orgânica, que é um desafio do mercado premium, né? Principalmente no masculino, né? Para o homem funciona muito pouco ver que um influenciador está usando a roupa e colocando um cupom. O homem ele quer ver como é que aquilo ali está dentro de um contexto muito mais orgânico, né, de uso, que é o que o Jaime faz muito bem com a oficina. Acho que no nosso caso, a mídia social ela funciona como um gatilho para elas procurarem as e-shoppers, né? Assim como o e-mail marketing, mas muito mais social media. Eu tenho uma pergunta. Meu nome é Cláudio, sou gerente de varejo da Anselme
E a gente vai fazer uma parceria agora, a collab com a NK. E eu queria entender um pouco mais, falando em parceria, como que essas collabs em parceria ajudam no posicionamento da marca nesse mercado de luxo. Ajudam muito, né? A NK, ela é curadoria, né? Ela nasceu curadoria, e assim como ela tem um super cuidado na seleção das marcas internacionais, muitas vezes apresentando essas marcas no mercado, isso acontece com as marcas nacionais. Então existe um super critério, não é qualquer marca que está lá, e a gente tem todo o cuidado e carinho que a gente tem com a nossa marca própria, né? Então a gente... existe um full kit de comunicação, né? Vai estar presente em todas as frentes e é vendido pelo site, só não no atacado, né? Em todas as nossas lojas físicas. Obrigada, gente. Eu queria agradecer a Gabriel e a Paula pela troca, agradecer também vocês por terem participado tanto, com perguntas bacanas. É um prazer estar aqui. É isso. Obrigado, turma. Valeu.